Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o culto em português da Coco Presbyterian Church. Esse culto começou lá no ano 2020 com o Covid, lembra? E nós começamos a fazer esse culto pela internet para abençoar as pessoas que as igrejas não estavam preparadas ainda para internet, culto online, aquele negócio todo, né? Então nós resolvemos fazer isso para abençoar não só o nosso povo, né? Começamos em inglês, mas também começamos em português para abençoar os brasileiros aqui da Flórida, né? Eu sou pastor aqui da Coco Presbyterian Church, é uma igreja americana, então os nossos cultos, escola dominical, tudo em inglês. Nós não temos um ministério presencial em português, tudo aqui é em inglês. O único ministério que nós temos em português é esse ministério aqui que eu faço, que é esse culto, né? Não é um culto, é uma meditação nas escrituras, e também durante a semana eu tenho o Pingo de Prosa, que é nesse mesmo canal que você está assistindo isso aqui, que são meditações curtinhas que eu lanço todo dia, né, de segunda a sexta, durante a semana. Eu tenho ministério, eu escrevo, né, tenho livros publicados, tanto em inglês quanto em português, e tenho um blog, né, um blog em português, o pastor Lucas Pina. Então eu solto mensagens também, todo sábado eu ponho uma meditação, uma mensagem, um estudo bíblico no meu blog, né? Então é uma maneira de abençoar as pessoas, ajudar as pessoas na caminhada cristã. E esse é o projeto aqui, é te abençoar, te edificar, te ajudar na tua caminhada, orar por você para que Deus te abençoe, para que Deus trabalhe na tua vida e através da tua vida, né? Então esse é o nosso objetivo aqui. E por causa disso eu gostaria de fazer uma oração por você. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui conosco, presença através da internet. Eu quero orar pelas pessoas que estão nos assistindo, pedir que o Senhor as abençoe, dê graça, abençoa a família, abençoa as finanças, abençoa o trabalho, as crianças, os pais. Oh Deus, dá graça para esse povo, oh Deus. A situação no mundo tão difícil, não só aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil e em outras partes do mundo. Eu quero pedir que o Senhor abençoe essas pessoas e que o Senhor fale com elas, trabalhe na vida delas. Ajude-as, oh Deus, a crescer na tua graça e te conhecer e aprender de ti, oh Deus. Fala conosco nesse instante, ó Deus, nesse instante que vamos meditar na Tua Palavra, que o Senhor possa falar conosco, me usar para comunicar a Tua Palavra e abençoar aqueles que estão nos assistindo. Dá graça para a gente, ó Deus, nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu vou mudar, eu estou planejando essa mudança já faz um bom tempo, né? Então nós vamos começar a fazer algumas mudanças curtas. O YouTube, ele, até uns tempos atrás, ele deixava eu pôr músicas de pessoas no YouTube que tem música no YouTube e dizia lá, né, você está... O autor te autoriza a usar essa música e tal, nós não vamos achar ruim com você, não vamos te proibir, esse negócio todo. Agora, ultimamente eu tenho recebido um e-mail do YouTube dizendo que não, essas músicas têm copyright, então você não pode usar mais essas músicas. Então a pessoa, né, parece que eles mudaram o sistema, então, quando antigamente eles permitiam e você tinha né, você usava e eles recebiam informação, às vezes davam propaganda no meio do vídeo, alguma coisa assim, né? Agora não, agora estão falando que é copyright, né? E que é diferente o sistema agora, né? Então, eu, para evitar problema, eu vou parar de fazer isso, né? Porque a última coisa que eu quero é criar problema, né? Hoje eu tenho problema suficiente para lidar aqui, aprender a tecnologia, esse negócio todo, esse esquema todo que eu estou fazendo aqui, né? Eu ainda vou adicionar mais ler documentação, aquele negócio todo, e
reclamações. Então, eu vou evitar. Então, nós vamos parar, vamos cortar a música por enquanto. Por enquanto, nós vamos até a gente ver como é que fica. Eu estou fazendo uma meditação baseada no Evangelho de João, no capítulo 15, que é aquele texto famosíssimo de Jesus, que ele diz que ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Né? É um texto extraordinário. E nós estamos meditando a respeito do compromisso com Cristo, porque a conexão do ramo com a videira denota isso, né? O compromisso com Jesus. Então, deixa eu ler o texto para você saber onde é que nós estamos. E aí esse compromisso, ele envolve outros aspectos da vida, né? João 15, versículo 1 até o versículo 17. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto o limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. É uma palavra extremamente poderosa, importante, bonita, e que fala realmente desse compromisso com Jesus, E a gente viu vários, né? Eu gostaria que você desse uma checada nos vídeos anteriores de domingo, né? Nos meus vídeos de domingo, que é o culto em português da Coco Presbyterian Church, que eu estou lidando com isso já faz um bom tempo. Nós estamos já na reta final, né? Eu estou terminando esse ponto, né? E na semana que vem eu começo o nosso último aspecto da última lição que nós vamos aprender com esse texto extraordinário. O que nós estamos tratando agora é que o compromisso com Cristo envolve oração. Então, é extremamente importante saber que Jesus fala nesse texto aqui, ele várias vezes, né? Ele menciona, né, o versículo 17, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Né? Quem não permanecer em mim, nele dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Né? Em tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concede. Então, oração faz parte do nosso compromisso com Jesus. Na oração a gente tem que reconhecer as nossas limitações, nós vimos nas mensagens anteriores, a oração é uma conversa com alguém que você conhece, é um relacionamento. Então, oração não é algo que você simplesmente abre a boca e dispara a falar, né? Daquela verborragia, né? Não é. Oração é um relacionamento, uma conversa, né? Então, é extremamente importante a gente entender isso. E hoje nós vamos ver o último aspecto da oração que a gente precisa aprender, né? Que muitas vezes nós temos dificuldade, as pessoas têm dificuldades e não é só crente novo não, né? Muitas vezes eu enfatizo mais para o crente novo porque tem muita gente chegando na igreja, chegando no reino de Deus e está meio perdido, como é que faz as coisas, né? Como é que isso funciona, né? Então a ideia é abençoar você e vocês que já estão há muito tempo,
é lembrar vocês, né? É lembrar vocês de como é que é, para ajudar vocês na sua caminhada. Então, hoje, o tema de hoje é que a oração tem regras próprias. A oração tem regras próprias e é extremamente importante a gente entender isso. Que existem certas regras para a oração, né? Então, a última coisa que Jesus menciona nesse texto é que a oração tem suas regras, né? Você faz isso, você tem que pedir assim, né? Ele ajuda a gente a entender porque ele dá o modo que a gente faz a coisa, né? Não fazemos essas regras, né? Deus fez essas regras. Essa regra não é nossa, não é os presbiterianos, os batistas, os assembleanos, os metodistas, esse aquele, os independentes, é assim que... Não, a regra foi estipulada por Deus. A gente simplesmente pega a regra e cada grupo adapta a regra de Deus na sua maneira de fazer a coisa, né? Como qualquer outra conversa, né? Existe o começo, meio e o fim. Toda conversa existe isso. Nós estamos falando que a oração é uma conversa, um relacionamento. E você conversa, você tem um começo, tem um meio e tem um fim. Você sabe, não é que eu preciso conversar com fulano de tal. Você senta lá e aí, o que você quer? Não sei como é que começa, não sei o meio, eu não sei como é que eu termino aqui, né? E tem gente que não sabe mesmo não. Tem gente que vai, começa a dar tiro de cartucheira, vai para lá, vem para cá, e você já viu isso, você já participou de reunião de oração, você sabe como é que isso funciona. O sujeito começa sem pé nem cabeça, vai, vem, volta e ora de novo, aí repete a oração, não sei o quê, e aí não sabe terminar e fica enrolando, e a turma querendo ajudar, né? E o pessoal fica falando, em nome de Jesus, para ver se o cara se toca, fala, está na hora de terminar a oração, né? Existem algumas tradições, né, que nós seguimos, que todo mundo segue, na maioria das vezes, né? Que todo mundo segue. São tradições da oração. Quando você fala assim, vamos orar, o pessoal já sabe o que vai fazer, né? Então a gente fecha os olhos, a gente cruza as mãos, né? O pessoal ora assim, ora assim, ora assim. A gente já sabe como é que faz, né? Abaixa a cabeça, né? Então existem certas tradições, são tradições que a gente segue, né, quando a gente ora, né? Elas podem ser boas e podem não ser tão boas assim, né? Mas nós deveríamos ser flexíveis nessas tradições, porque são tradições, não são regras, né? Onde está escrito, né? A gente fecha o olho, onde é que está escrito que fechou o olho? A gente fecha o olho para não ser distraído, né? Para a gente focar naquilo que nós estamos falando. E isso ajuda, principalmente no mundo de hoje. No mundo de hoje, com o telefone na mão, bipando toda hora, né? E tocando e anunciando alguma coisa, e-mail chegou, mensagem chegou, telefonema chegou, aquele negócio todo, televisão ligada. Né? E muitas vezes você começa a orar e de repente vem uma notícia boa, você... Aí depois, mas Senhor, nós... Né? E aí pronto, já era. Onde é que você estava? Com quem você estava falando? Então, a gente tem que ser flexível, mas são essas tradições, elas não se perpetuaram à toa, né? Então, o pessoal pensou direito, né? Fecha o olho, dobra o joelho, né? Quando pode, fisicamente, né? Então, são flexíveis. Há condições, né? Condições são estipuladas pela palavra de Deus e envolve a atitude do coração. Humildade, né? Então essas condições existem, a palavra de Deus é bem clara, que do jeito, o que a gente precisa, o que a gente precisa fazer, né? O que a gente precisa fazer, né? A atitude do coração, né? Como é que a gente se aproxima de Deus, né? Então essas atitudes, essas condições são necessárias para você agir da maneira certa, orar da maneira certa, se comunicar com Deus da maneira certa, né? A atitude humilde, né? Por isso que a gente muitas vezes baixa a cabeça, né? É humildade, né? Ajoelha, né? A gente reconhece que nós somos humanos, falhos, pecadores e estamos na presença de um Deus poderoso, Criador do universo, Santo. E isso deve mudar a nossa atitude quando a gente se apresenta diante de Deus.
né? Então, a gente entender essa atitude, né? A gente aprender essa atitude. Então, é extremamente importante a gente aprender isso. E existem diferentes tipos de oração. Diferentes tipos de oração. E eu vou compartilhar com vocês a mão. Eu estou tentando lembrar o nome em português. Mas você vai ver, você conhece, né, dos navegadores, né, é uma ilustração, né, que usa a mão, né, e os 5 tipos de oração que existem. E você pode, tem gente que fala, não, pode combinar 1 ou 2 aqui, ou então pode adicionar mais outro. São os básicos da oração, né, são tipos diferentes de oração. A gente tem que saber que eles existem e também temos que entender como é que eles funcionam para a gente poder ser bem sucedido na nossa vida de oração, né? Então são 5 diferentes tipos de oração. A primeira oração é a confissão. A confissão é quando você concorda com Deus. Você entende que você é pecador, que você pecou, que você quebrou a lei e que agora você precisa ser restaurado, pedir perdão, reconhecer que Deus estava certo e você estava errado. Então, a confissão, a palavra confissão significa concordar com Deus. É quando você concorda com Deus, você assim, o senhor estava certo, eu estou errado, eu pisei na bola mesmo, né? E vim aqui pedir perdão. Né? Então, a confissão prova a parte da nossa humildade, né? Mas de oração é importante você ter essa atitude, né? Você pecou, quebrou as regras, né? E você confessa, concorda com Deus, né? A tua palavra diz que isso aqui está errado, né? E é errado mesmo, e eu fiz isso. Né? Então me perdoa. E aí Deus vai te purificar, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de todo pecado. Né? O que João fala na sua primeira carta. Então a gente tem que entender que se confessarmos, Ele é fiel e justo. É fiel por quê? Porque Ele prometeu que se confessarmos, Ele vai perdoar. A gente confessa, recebe o perdão. Está resolvido. Então a confissão é algo extremamente importante na nossa caminhada, na nossa vida de oração. E à medida que a gente vai ler, porque a gente está vendo aqui nesse processo aqui, a gente já viu nos vídeos anteriores que existe o estudo da palavra. E à medida que a gente vai lendo a palavra, a gente vai descobrindo coisas que nós não deveríamos fazer, coisas que não deveriam estar na nossa vida e que estão ainda. E é extremamente importante que a gente vá reconhecendo, vai confessando e vai largando. Então, confissão. Segundo é a petição. Né? A petição é pedir a Deus para as minhas necessidades. Então, essa provavelmente é a parte que a gente mais usa, né? Essa é a parte que a gente mais usa, que é a petição. Né? A gente confessa, mais ou menos, né? Mas petição, né? A gente já chega diante de Deus e já tem a listinha. A listinha está pronta. Senhor, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou precisando daquilo outro, estou precisando, please, faz, cura, abre a porta, fecha, faz, acontece, isso, aquilo, resolve. Todos nós sabemos fazer isso muito bem. Toda criança sabe fazer isso muito bem. Né? Então, é a petição. Né? A petição é parte da oração que é extremamente importante, mas a gente já sabe, não precisa falar muito dela porque é a que a gente mais usa. A terceira é a intercessão. Intercessão é quando eu oro por outras pessoas, outras situações. Não é para mim. É para um irmão, para uma irmã, para um missionário, para um pastor, para a igreja, para o reino, trabalho de evangelismo, seja lá o que for, uma necessidade que aparece de repente, os irmãos em tal lugar estão precisando disso, precisando de oração. Intercessão. Intercessão é quando você se coloca na brecha em favor de alguém. Em favor de alguém. E algumas vezes a intercessão é para que pare a justiça e o julgamento de Deus contra aquela pessoa.
né? Foi o que o Abraão fez, né? Quando ele estava lá com Ló e ora, intercede pela cidade onde Ló estava, né? E ele fala, e se tiver 10, se tiver 50, se tiver 30, ele está lá diante de Deus, negociando com Deus, pedindo para Deus, clamando para Deus ter misericórdia. E Deus vai cedendo nesse sentido. Ele vai, não, se tiver tanto, eu não vou fazer. Se tiver tanto, eu não vou fazer. Se tiver tanto... Não tinha o número que Abraão pediu, né? E as cidades foram destruídas, né? Então, intercessão é quando você se coloca diante de Deus em favor de alguém. Não é em favor de você, não. É em favor de alguém. Isso é intercessão. Então, essa é a terceira maneira de orar. A quarta maneira é a ação de graças. É simplesmente agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele fez, tem feito e vai fazer. É agradecer a Deus, ser grato a Deus. E muitas vezes esse pedaço, essa parte da oração, muitas vezes passa batidão, né? Quantas vezes nós oramos, fazemos as nossas petições, Deus nos responde e a gente nem lembra de agradecer. A gente fica contente, pega um abraço e vamos para frente, né? Vamos para o próximo pedido. Ação de gratidão é algo extremamente importante na vida do cristão. E a gente tem que aprender a ser grato. É disciplina. Gratidão é disciplina. Você tem que começar a incluir gratidão em todas as suas orações. Né? E tem muita coisa para a gente ser grato, queridos. Você está respirando aí, assistindo, você está me vendo. Só aí já tem o quê? Já tem a vista, ouvido, a mente para entender o que eu estou falando. Olha o tanto de coisa que tem. Você ligou, internet, né? Internet tem tanta coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Gratidão, saúde, família, trabalho, o próximo trabalho. Agradeça a Deus. Seja agradecido. Tenha gratidão no seu coração. Extremamente importante. Reconheça aquilo que Deus tem feito na sua vida. Aquilo que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele está para fazer. E agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Ação de graça. E a terceira... O terceiro tipo de oração é o louvor, é a adoração, é expressar a minha admiração por aquilo que Deus é, por quem Deus é. Louvor, toda a minha vida de oração envolve louvor. Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é poderoso, Deus é o Criador. E aí você vai. É você reconhecer, é expressar a minha admiração para com Deus. Né? E você vê aí na mão, né? Na mão você vai ver que o louvor está no dedão aqui. Por quê? Porque o louvor toca em todos os outros dedos. Né? O louvor toca na confissão, ele toca na petição, ele toca na intercessão, né? Na ação de graça. Ele toca em todos os dedos. Toda vez que você abrir a boca para orar a Deus, você manifesta quem Ele é. Você declara quem Ele é na tua oração. Tu és grande, poderoso, bondoso. E a Bíblia, queridos, a Bíblia ajuda a gente a orar, né? Ajuda a gente a orar, porque à medida que a gente lê as Escrituras, lê os Salmos, por exemplo, você quer aprender a orar? Vai ler os Salmos. E aprender como é que você expressa em palavras aquilo que está dentro do teu coração, ou deveria estar dentro do teu coração. Então, isso é extremamente importante, esses 5 tipos de oração. E outra coisa que a gente tem que aprender a respeito da oração é que só existe um caminho.
Olha o que Jesus diz no versículo 16, do capítulo 15 de João. Ele diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, presta atenção, ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. É através de Jesus. A nossa oração não tem acesso a Deus se não for através de Jesus. Por isso que a gente usa o nome de Jesus. Mas o nome de Jesus representa Jesus. A gente tem que entender isso. Que o nome de Jesus não é um encantamento, né? Uma palavra-chave que você coloca ali e resolve o problema. Não. Ou então, isso é só para terminar a oração. Não. Nós estamos orando através de Jesus. É através de Jesus. Então, no nome de Jesus. Quando ele fala, o Pai, em meu nome, você está pedindo como se fosse Ele pedindo por você. É Jesus que vai entregar a tua oração para o Pai. Então, nesse texto, é extremamente importante que a gente entenda isso. Né? Que as nossas orações, para fazer a conexão com Deus, precisam do número certo. E o número certo é o nome de Jesus. Né? Não adianta você simplesmente pegar o telefone, alô, alô, não vai falar com ninguém. Você apertar qualquer número, vai resolver o problema. Não, você tem que discar o número certo para a tua oração chegar lá. E o número certo é o nome de Jesus. É a pessoa de Jesus. É extremamente importante você entender isso. Isso significa toda a vida dele, a obra, o sacrifício, a vitória, é o que vai garantir que Deus vai nos escutar. É toda a vida de Jesus aqui. Então, quando a gente ora, a gente está apresentando a nossa oração através de Jesus. Nós vamos pedir no nome dele, não no nosso, né, no seu nome. E não é por causa das nossas virtudes, Senhor, eu mereço, eu sou bom, eu tenho sido um bom filho, aquele negócio. Isso aí não é Papai Noel, que você faz parte da listinha dos que merecem receber presente no fim do ano. Isso aí, Deus não é Papai Noel. Nós não merecemos coisa nenhuma, queridos. É Jesus que merece. Jesus é que merece todas as coisas. Nós não merecemos. Ele vai nos dar pura graça, pela graça, pela misericórdia é que Ele vai nos dar. Né? Então não é por causa das nossas virtudes, não é por causa do nosso nome, da nossa religiosidade, as nossas palavras certas. Se eu escolher a palavra certa e falar bonito, se eu entoar a minha voz, aquilo vai mudar a maneira de Deus ouvir a minha voz e fazer... Não vai não. É Jesus que garante a resposta da nossa oração. O nome de Jesus é o toque final para uma oração bem-sucedida, porque Ele é a única condição viável de que Deus vai responder a nossa oração. É que Jesus vai levar essa oração para Deus. Então, queridos, oração para o nosso compromisso com Deus, com Cristo, a oração é extremamente importante. Né? Quando nós oramos, nós reconhecemos quem Deus é e quem somos. Reconhecemos que a oração é um aspecto importante no nosso relacionamento com Deus, é uma conversa com Deus, onde nós compartilhamos a nossa vida e necessidades com Ele, e a necessidade de outras pessoas. E Ele compartilha a sua vida e bênção conosco. E vimos que a oração tem regras próprias, sobre o que dizer, como dizer, a quem dizer e através de quem dizer. A gente tem que aprender como é que isso aí funciona. E eu gostaria de desafiar você a fazer isso, a orar a Deus, a começar a orar a Deus, tirar alguns momentos durante o dia para agradecer a Deus, para confessar, para pedir, para interceder, para louvar. Né? E quando você estiver com alguém, né, na tua igreja ou num grupo pequeno, ore por alguém. Ore por alguém. Uma oração simples. Querido, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse meu irmão aqui ou essa minha irmã aqui. Só isso.
Ou então, se você quiser ir mais para frente, fala, você tem alguma necessidade que você precisa de uma oração agora? E aí você fala assim, Pai, em nome de Jesus, abençoe esse meu irmão ou minha irmã nessa situação. Da graça, da misericórdia, em nome de Jesus. Simples. Não é pelo muito falar que a gente vai ser ouvido. Oração tem que ser parte da nossa vida. Porque nós vivemos conversando com outras pessoas, precisamos conversar com Deus. É extremamente importante a gente aprender e praticar. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui conosco. Te agradecemos pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Nós não merecemos nada disso, mas o Senhor tem sido extremamente bom para conosco. E é por isso que a gente traz para a tua presença as nossas petições, as nossas necessidades. Abençoa a gente, continua usando a gente, apesar da gente, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito bom ter vocês aqui com a gente. Não se esqueça, durante a semana, o nosso Pingo de Prosa na hora do almoço. E se a gente não se vê durante a semana, espero que a gente se veja no domingo que vem, tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.